Graça e paz a todos. Hoje, depois da pandemia, depois do isolamento, é o primeiro vídeo que eu estou gravando, primeira devocional. Passei alguns dias de isolamento por causa da quarentena, por causa do Covid, mas graças a Deus estamos bem. Se você viu algum vídeo meu que eu postei nesses dias, esses vídeos referem-se a que havia sido gravado antes do meu isolamento. Então não se preocupe, eu não saí de casa, fiquei em casa no isolamento, como prescreve, né, os protocolos da saúde. Mas graças a Deus estamos bem, prontos para mais uma semana e para mais uns dias de gravação aqui de devocionais para o nosso canal. Eu falei em algum dos meus vídeos, algumas devocionais sobre família, que eu iria gravar e postar aqui vídeos, princípios bíblicos para o casamento, para a família. O papel da mulher, o papel do marido e o papel dos filhos, ou o dever dos filhos e dos pais. Então essa semana eu vou gravar e acompanhe aí o nosso canal que eu vou postar esse vídeo. São 3 vídeos, na verdade, sobre a questão da família, né? O papel da mulher, o papel do marido e os filhos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe esses vídeos com seus contatos, com seus amigos, para que a palavra de Deus, então, possa surtir efeito na vida das pessoas. Esse é o objetivo desse canal, tá bom? A devocional, o tema da nossa devocional de hoje é a natureza divina de Cristo, baseado no texto básico de João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Diz assim esse texto, João, capítulo 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Evangelho de João, meus queridos, que começa com esses versículos, em muitos aspectos difere dos outros 3 evangelhos. Contém muitos fatos que os outros omitem, e omite muitos que outros contêm. Facilmente poderíamos apresentar boas razões para existirem essas diferenças, mas é suficiente lembrar que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram sob a inspiração direta de Deus. No plano geral e nos detalhes particulares de seus respectivos evangelhos, tudo quanto registraram ou deixaram de registrar, todos os 4 foram igual e completamente guiados pelo Espírito Santo. São palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Quanto aos fatos que o apóstolo João foi especialmente inspirado a relatar, basta fazer uma observação. Os assuntos que são peculiares a esse evangelho estão entre as possessões mais preciosas da Igreja de Cristo. Nenhum dos outros evangelistas faz declarações tão completas como as que vemos nesse evangelho, no Evangelho de João, sobre a divindade de Cristo, a justificação pela fé, os ofícios de Cristo, a operação do Espírito Santo e os privilégios dos que creem. Sem dúvida, Mateus, Marcos e Lucas não silenciaram sobre esses grandes ensinamentos, mas no Evangelho de João, eles se destacam de forma tão proeminente que podem ser percebidos mesmo por aqueles que leem com rapidez. Os 5 primeiros versículos contêm uma declaração de incomparável sublimidade a respeito, sabe do quê? Da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de qualquer dúvida, quando João menciona aqui a palavra o verbo, o termo o verbo, ele está se referindo a Cristo. Então vejamos nesses versículos a natureza divina de Cristo. Em primeiro lugar, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é eterno.
Jesus é eterno. João diz que no princípio era o Verbo. Veja, ele não começou a existir quando os céus e a terra foram formados, e muito menos quando o Evangelho foi trazido ao mundo. Ele tinha a glória com o Pai antes que houvesse mundo. Existia quando a matéria foi criada e antes que começassem os tempos. Ele é antes de todas as coisas. Ele existe desde toda a eternidade. Em segundo lugar, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai. E ainda assim, é um com Ele. É isso que nós aprendemos. João diz que o Verbo estava com Deus. O Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, são ligados por uma união indescritível. Vejam, desde a eternidade, onde quer que Deus Pai estivesse, ali também estava o Verbo, o Deus Filho, iguais em glória, coeternos em majestade, mas uma só divindade. Este é um grande mistério, Feliz aquele que o recebe com a atitude de uma criança, sem tentar explicá-lo. Em terceiro lugar, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. João diz que o Verbo era Deus. Veja, ele não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, o Pai, investido de poder da parte do Pai para redimir os pecadores. Não é menos que o Deus perfeito. Cristo é igual ao Pai no que concerne à sua divindade. Ele é Deus, possuindo a mesma natureza que o Pai e existindo antes da fundação do mundo. Esse é Jesus Cristo. Em quarto lugar, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. João diz que todas as coisas, vejam, olha só que texto lindo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Longe de ser uma criatura de Deus, como alguns hereges têm falsamente afirmado, ele é o ser que fez o universo e tudo o que nele há. O Salmo 148, verso 5 diz o seguinte: todas as coisas foram criadas. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e elas vieram a existir. É uma tradução chamada Nova Tradução Transformadora a esse texto. Então, todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e elas vieram a existir, se referindo a Jesus Cristo. E por último, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida espiritual. João diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha só que coisa. Ele é a fonte eterna e somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Eram provenientes de Cristo toda a luz e vida espiritual que Adão e Eva possuíam antes da queda. Era inteiramente procedente de Cristo toda e qualquer libertação de pecado e morte espiritual experimentada por qualquer filho de Adão desde a queda. Também qualquer iluminação de consciência, vejam, ou entendimento obtida desde então. Tudo isso, a fonte é Jesus. Em todos os tempos, a maior parte da humanidade tem se recusado a conhecê-lo, infelizmente, esquecendo-se da queda e da necessidade de um Salvador pessoal. A luz tem constantemente resplandecido nas trevas e a maioria dos homens, infelizmente, não a tem compreendido. Mas, se qualquer dos incontáveis seres humanos já receberam luz e vida espiritual, devem tudo isso a Cristo. Este é um breve resumo, meus queridos, das lições principais que parecem estar contidas nessa maravilhosa passagem que nós lemos. Todos temos de concordar que nesses versículos há muitas coisas que estão acima de nossa compreensão, mas nenhuma delas sem sentido. No texto
Há muitas coisas que não podemos explicar, mas em que devemos crer e nos alegrar com humildade de coração. Contudo, não esqueçamos, melhor dizendo, que do texto emanam aplicações claras e práticas que nunca poderão se esgotar, nem serem conhecidas demais. Se desejamos conhecer o quanto o pecado é excessivamente abominável, devemos ler com frequência esses 5 versículos do Evangelho de João, esses 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Notemos o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser, veja, a fim de providenciar redenção eterna aos pecadores. Se para tirar o pecado do mundo foi preciso de ninguém menos que o próprio Deus eterno, é porque aos olhos de Deus o pecado, meus queridos, é muito mais abominável que a maioria dos homens pode supor. A medida exata da malignidade do pecado é reconhecida quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Cristo é tão excelso, então o pecado é realmente abominável. Se desejamos conhecer o fundamento da esperança do verdadeiro crente, devemos ler com frequência os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Notemos que o Salvador, no qual o crente é convidado a confiar, é nada menos que o Deus eterno, capaz de salvar cabalmente, vejam, a todos os que por seu intermédio vêm ao Pai. Ele que estava com Deus e era Deus, é também o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Demos graças a Deus por nossa esperança estar firmada naquele que é poderoso. Em nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Jesus Cristo temos um grande Salvador, um grande Salvador. Ele é a sólida pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo todo. Aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado. Meu desejo sincero, meus queridos, é que esses versículos sejam uma verdade experimentada em sua vida, para o seu bem e para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus, este que nós acabamos de ler, nesses 5 primeiros versículos de João, que esse Jesus ilumine a sua mente e o seu coração para a correta compreensão dessas benditas verdades extraídas das Escrituras. Que Deus assim te abençoe.